Olá, sejam muito bem-vindos ao Alesp News. Uma ótima segunda-feira para você que está nos acompanhando pela TV ou pelo nosso canal do YouTube. Semana começando e você, é claro, começa o seu dia muito bem informado e nós vamos às principais notícias aqui do estado de São Paulo, do Brasil e também do mundo. Eu quero começar falando com vocês sobre um caso que vocês devem com certeza ter acompanhado aí na sua TV, o hantavírus. Ele começou, o caso ganhou proporção, ali na Argentina por conta de um navio que precisou ficar atracado. Casos foram registrados, pessoas infelizmente acabaram falecendo por conta da doença. Isso começou ali, como eu disse, na Argentina. Esse navio ele estava saindo de lá, mas na Argentina somente em 2025 foram registrados 35 casos da mesma doença. O navio precisou ficar ali atracado justamente para que não houvesse uma nova disseminação da doença e não piorasse o caso no país. Qual a ligação com o Brasil? 7 casos foram registrados somente no início de 2026 aqui no nosso país. Os 2 últimos casos vieram lá do Paraná, eles foram registrados em Pérola do Oeste e Ponta Grossa. Outros 11 casos estão sendo investigados ali, 21 casos foram já descartados, todos ali no Paraná. Ao todo, somando no Brasil, 7 casos. E aí fica aquele questionamento de haverá uma nova pandemia, a gente deve se preocupar. Ainda são poucos os casos aqui registrados no país, mas de acordo com o Ministério da Saúde, no momento, então falando da nossa atualidade, do cenário atual, é muito baixo o risco de uma nova pandemia, ainda de uma nova disseminação global ou até mesmo aqui no Brasil. O vírus que foi encontrado aqui no Brasil, no Paraná e em alguns outros estados, não é o mesmo que a variante Andes. A variante Andes é a que foi encontrada ali na Argentina. São cepas diferentes, apesar de se tratar do hantavírus, tanto aqui no Brasil quanto ali na Argentina, são cepas diferentes, então são casos isolados, são casos separados. Não dá para dizer que vá ter uma nova pandemia, também é muito cedo para a gente dizer e descartar qualquer possibilidade, porém, analisando o cenário atual, não existe, por enquanto, este risco. Como eu disse, alguns casos seguem sendo investigados, o hantavírus, para vocês terem uma ideia, o que é o hantavírus, Ele é transmitido por animais silvestres, pelos roedores silvestres e são transmitidos ali em contato com as fezes, com a urina ou com a saliva dos animais infectados. É bom a gente ressaltar que essa transmissão só acontece por roedores silvestres que estejam infectados, ou seja, se ele não tiver a doença ali, ele não oferece nenhum risco, e é sempre bom a gente ressaltar nisso, porque às vezes as pessoas acabam ficando com medo. Nós tivemos a questão ali dos macacos, muitos macacos foram assassinados por conta das doenças. É sempre bom a gente ter todo esse cuidado e respeito à natureza. E quais são os sintomas, para vocês saberem, Entre os principais sintomas estão a fadiga, a febre, dores musculares, dores de cabeça, tonturas, calafrios e problemas abdominais. Em casos mais graves, pode levar aí a síndrome aguda respiratória e até mesmo a morte, como aconteceu em alguns casos ali na Argentina, que é o país que está tendo o maior problema com esse vírus. Eles estão enfrentando um surto muito grande, mas reforçando então, o vírus que foi encontrado, a cepa da Argentina, não é a mesma que foi encontrada aqui no Brasil. A gente tem até o momento 7 casos confirmados, 11 suspeitas ali no Paraná que continuam sendo investigados, 21 casos já foram desconsiderados. E a gente fala também, gente, sobre IPVA, porque a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, o Cefaz, ela retoma o calendário de vencimento agora em maio de 2026. Então, se você vai parcelar e pagar a 5ª e última parcela do seu IPVA, é bom ficar atento, porque quem tem o final, ele vale agora para quem termina a placa com final 1, e aí o pagamento pode ser feito até amanhã, dia 12 de maio, então é bom ficar atento ao calendário. Para quem tem o veículo, com o final 0, vai até o dia 23. Então, a final da placa 1 até amanhã, dia 12. Para quem tem o veículo com o final 0, tem mais um tempinho aí para se programar, vai até o dia 23. Lembrando que é o pagamento da 5ª e da última parcela. Quem é proprietário de caminhão com o final 2, tem até o dia 20 de maio também para fazer esse pagamento. Para você ter acesso ao calendário completo com as datas, vocês podem entrar nesse site que vai aparecer aí embaixo da sua tela,
Lá tem disponível todos os dias, né, com as datas para você poder fazer o seu pagamento. As formas de pagamento. O Pix continua sendo aí a principal escolha das pessoas, principalmente por ser mais fácil para fazer esse pagamento. Você consegue ali gerar o QR Code justamente na sua tela, acaba facilitando. Então, se você quiser fazer o pagamento por Pix, aí também tem o site para você acessar e fazer o seu pagamento. Existem outras formas de pagamento, então aí você pode ir em uma lotérica fazer o pagamento informando a placa do seu veículo. As demais opções de recolhimento, então na rede bancária, como eu disse, ou com cartão de crédito, você não consegue pagar em dinheiro, precisa ser com cartão de crédito, isso na lotérica, reforçando. E quem quiser antecipar aí o licenciamento anual, deverá quitar todos os débitos. Lembrando que você não fizer o pagamento na data informada, então, por exemplo, se você tem um carro que termina com final 1, o pagamento é até amanhã. Se você não fizer esse pagamento, você terá uma multa de 20% em cima do valor imposto. É uma multa alta, então é bom se programar para você pagar dentro do prazo estabelecido. Permanecendo a inadimplência do IPVA, o débito será inscrito na dívida ativa. Então, reforçando, tem o site, entra lá, vê o dia, né, da sua placa, até que dia você pode fazer o pagamento, para você não ficar aí com débito, não ter que pagar um valor muito mais alto. E agora a gente fala sobre mundo, sobre Estados Unidos e Irã, que continua nesse entrave, né? Os dois países não conseguiram ainda chegar a um acordo oficial para acabar com a guerra entre eles. Os Estados Unidos tinham feito uma proposta para o Irã para acabar com a guerra. O Irã respondeu neste final de semana com o que eles aceitavam, o que eles queriam que mudasse, e o presidente Donald Trump respondeu nas suas redes sociais dizendo que a proposta do Irã era inaceitável. De acordo com uma mídia iraniana, eles falaram, né, sobre alguns pontos que foram abordados pelo Irã, inclusive o Irã estava falando ali sobre os Estados Unidos reconhecerem a autonomia e os direitos do Irã sob o Estreito de Hormuz. Também falou sobre a questão do enriquecimento de urânio. Uma das propostas feitas pelo Irã era justamente uma questão que os Estados Unidos impôs de retirar o urânio enriquecido, só que a proposta deles era, ao invés de enviar para os Estados Unidos, enviar para um terceiro país. E ainda eles falaram também sobre não acabar com as bases onde esse urânio era enriquecido, justamente as partes ali onde eles faziam todo o trabalho nuclear. O presidente Donald Trump disse então em suas redes sociais que era inaceitável, que as propostas eram inaceitáveis, então não tinha como eles chegarem a um acordo. Ele também, na noite deste domingo, ele conversou com o primeiro-ministro ali de Israel, o Netanyahu, justamente sobre essas questões, como ficariam, se eles chegariam ali a um acordo final ou não. Acontece que, até o momento, então, a gente não tem novos desdobramentos, continua naquele impasse de vai terminar a guerra, não vai terminar a guerra. Acontece que o presidente Donald Trump está sofrendo ali muita pressão, não somente por parte dos eleitores e dos moradores dos Estados Unidos, mas também do Congresso, que inclusive deve ter ali uma nova eleição em novembro. Então ele está tentando conseguir chegar a um acordo para finalizar com essa guerra, mas ali ele tem questões que ele não aceita, né, mudanças. O Irã também tem as suas questões, e a gente segue acompanhando e trazendo tudo para vocês, principalmente os novos desdobramentos. Mais informações vocês acompanham ao longo da nossa programação ou no Jornal da Alesp. Uma ótima semana!